princípios fundamentais do discurso em público aplicados na proclamação do Evangelho, e este termo surgiu durante o Iluminismo, em meandros do século 17 e 18, quando as principais doutrinas da teologia receberam os nomes gregos como dogmática, apologética e a própria hermenêutica. As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese. Nós poderíamos dizer que essas três, elas são gêmeas, elas precisam caminhar juntas, porque você não consegue fazer uma coisa sem a outra. Você não consegue ter uma boa homilética se você não tiver uma boa exegese e uma boa hermenêutica. Você não consegue praticar uma boa hermenêutica se você não tiver uma boa homilética. Então, nessa manhã, o nosso objetivo é trazer para a realidade da escola dominical esse princípio, essa ciência que é a arte de ensinar, a arte de você manifestar aquilo que você estudou como professor e aplicou e vai aplicar para os seus alunos, ok, queridos? Então nós vamos caminhar por esse conteúdo que é tão precioso. Depois eu vou mandar para o pastor Ronaldo os slides para vocês terem esse material em mãos também, quem assim desejar utilizar. Vamos lá? Para algumas palavras essenciais da homilética, nós precisamos entender algumas palavras. Não sou professor de grego nem de hebraico, ok? Mas é necessário passar por isso para a gente poder entender o que nós estamos falando. Então, a palavra homilética, ela vem do grego homiletike, que significa o ensino em tom familiar, o ensino em tom de conversa familiar, de proximidade. Também temos uma palavra muito conhecida dentro dessa ciência, que é a homilia, do verbo homileu, que significa pregação cristã nos lares em forma de conversa, ou seja, é o ensino bíblico através de diálogo, de conversa. Nós vemos isso muito claramente nos evangelhos, nos escritos de Paulo, naquilo que ele vai ensinando. Na igreja primitiva, esse tipo de diálogo, de homilia, era muito comum, era muito natural. Por quê? Porque o evangelho era pregado nas casas e existia um ensino nas casas. Então a homilética, e a pregação em si, que é o ato de pregar a palavra de Deus. A pregação em si é o ato de pregar a palavra de Deus. Claro que existe diferença entre você pregar uma mensagem, nós vamos ver aqui que existem alguns tipos de mensagem, e dar uma aula de escola dominical. Existe uma diferença nisso, existe uma diferença em você estar numa classe ensinando e você estar ministrando uma palavra. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara na nossa mente, queridos, é que escola dominical é totalmente diferente do culto da vitória, do culto de domingo à noite e do culto da palavra. Embora todas tenham pregações, existem tipos, modelos, formas e elementos que se diferem, objetivos que são diferentes. Então a escola dominical, ela tem o princípio básico de ensinar, fazer com que a pessoa cresça. Não que os outros cultos não tenham, ok? Mas é o foco principal da escola dominical, e aí vale para todas as classes, desde as crianças, novos convertidos, adolescentes, classe geral da igreja. Todas as classes precisam dessa homilética, dessa forma, dessa ciência para poder alcançar o objetivo final, que é a instrução dos alunos e o crescimento de cada aluno que nós temos hoje nas nossas igrejas. E eu particularmente, eu amo muito a escola dominical. Quem caminha comigo sabe dessa minha ênfase na escola dominical, porque eu fui forjado na escola dominical. Desde que eu me converti, domingo de manhã é dia para mim estar na igreja. É dia de estar na igreja aprendendo, crescendo, com livro, com revista na mão e tendo um desenvolvimento saudável. Então, eu sou, como o pastor Ronaldo mesmo disse, eu sou um entusiasta da escola dominical, porque eu acredito no poder que ela tem de formar, no poder que ela tem de construir dentro de cada ser humano o caráter de Cristo, desenvolvendo habilidades, trazendo dons à tona, e isso muito vem do ensino da escola dominical. Vamos continuando? Alguns princípios básicos da homilética. Gente, eu não vou poder me aprofundar muito por causa do tempo. Então, como o meu foco hoje está no desenvolvimento e na aplicação da aula de escola dominical, esses princípios eu vou só passar para que você tenha o conhecimento, para que você possa saber do que nós estamos falando. Então,
alguns princípios básicos da homilética. Primeiro, conhecimento. Você precisa saber o que você está dizendo. Você precisa saber o que você está ensinando. Ninguém consegue ensinar se não estudar. Ok? Ninguém consegue ensinar se não estudar. Tem que ler, tem que estudar, tem que analisar, tem que inquirir, todo professor é de certa forma um cientista. Todo professor ele precisa desse estímulo, né, de busca de conhecimento. Aí nós temos os tipos de sermão dentro da homilética: textual, o tópico, o expositivo, ou então combinações desse tipo. Dentro da escola dominical nós temos já um formato, né, desses sermões, que são as nossas revistas. Então, eu conversava com o pastor Diego, o pastor Adão, ali antes de nós entrarmos. Uma parte do nosso trabalho fica facilitado. Por quê? Porque o sermão já está pronto, a aula já vem pronta. O que a gente tem que fazer? Dentro dessa aula você precisa mergulhar mais profundamente. Você precisa buscar conhecimento de dentro daquele material. Então, esse tipo de sermão já fica mais tranquilo para a gente, no caso da escola dominical, porque ele já está pronto. Então você não tem a necessidade de construir uma ideia, porque ela já está estabelecida e você vai caminhar por ela, ok? Os métodos de organização de materiais, ou seja, aquilo que você vai buscar fora da lição para agregar conhecimento, contextos e ilustrações apropriadas. Vale muito a pena, né, você buscar ilustrações que corroborem, que fortaleçam a ideia do que você está ensinando, ok? Uso de gestos apropriados e de linguagem. Isso aqui também é algo muito importante para professores de escola dominical, para professores de EBD, tanto de crianças quanto de classe geral. Por quê? Os gestos, eles falam muito. As pessoas falam através da forma como se gesticula. E também a linguagem. E como nós somos uma igreja com dimensões continentais, né, que nós estamos no Brasil todo, basicamente quase todas as regiões do Brasil, nós temos uma ADVEC, nós precisamos ter o cuidado de que a linguagem alcance todos. Porque existem palavras, por exemplo, eu já tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, né? Já fui pastor no Rio de Janeiro, ajudei o pastor Samuel do Amor na juventude um tempo. Então, existem expressões que para o Rio de Janeiro são tranquilas, mas que para o pessoal do Sul tem uma conotação diferente, e vice-versa. Existem expressões que para o pessoal do Sul é muito tranquila, mas para o carioca, né, para o pessoal do Rio de Janeiro, tem uma diferença. E aí, se a gente for para o Nordeste, o negócio fica mais complexo ainda, porque existem palavras, existem expressões que são regionais. Então nós precisamos ter esse cuidado. A linguagem tem que ser apropriada. E isso aqui é uma coisa que eu tenho aprendido também: crítica dos sermões, crítica da sua aula. Você precisa fazer uma autoanálise e também receber a análise de alguém. Então não tenha medo de você chegar para alguém mais experiente, um pastor, um outro professor, e falar assim: como foi a minha aula? Como eu ministrei? Como eu me comportei? Você gostou? Foi bom? Eu consegui alcançar o objetivo? Fazer uma análise crítica. Fazer uma análise não para diminuir de forma alguma, mas para você melhorar. Nós só melhoramos em qualquer área da vida quando nós padronizamos. Se não existe padrão, não existe melhora, porque aí você não consegue nivelar. Então você precisa de uma crítica, sentar, olhar, né, ver, analisar. Se for uma aula que esteja gravada, você depois ouvir essa aula novamente, corrigir as suas posturas, corrigir a sua linguagem, né, mudar algumas formas para que você possa melhorar, ok? Vamos continuando então. Não existe pessoa mais importante no processo do ensino do que o professor. O professor é a parte essencial do ensino. Não existe ensino se alguém não ensinar. Então, o professor, ele é parte fundamental desse processo. É por isso que a nossa igreja tem essa preocupação de produzir uma maratona de escola dominical para gerar conhecimento para aqueles que ministram, para aqueles que são os professores. Nós precisamos a cada dia progredir, evoluir, crescer. Nós precisamos desenvolver, porque o ensino é processual e contínuo. O ensino nunca acaba. O que nós aprendemos hoje, amanhã existem técnicas novas, maneiras novas, aplicações novas, e ainda mais no que tange a palavra de Deus, querido.
Quando nós vamos para a Bíblia, aí o negócio fica muito interessante, porque ela é viva. Quantas foram as vezes que eu e você sentamos para ouvir alguém falar de um determinado assunto e de repente a pessoa fala uma frase, ele diz um negócio e fala: rapaz, eu nunca pensei nisso, eu nunca imaginei isso. Aí passa algum tempo, você escuta uma mesma mensagem no mesmo tópico, uma mesma aula, o professor diz alguma coisa e fala: rapaz, isso aqui eu nunca tinha me atentado. Por quê? Porque o ensino é processual e ele é contínuo, ele nunca acaba. O aprender nunca acaba. Mike Murdock vai dizer que ele é um eterno aprendiz, e nós precisamos ser eternos aprendizes. Eu confesso a você que quando o pastor Ronaldo me fez o convite, né, ele falou: Botim, vamos lá? Eu falei: pastor, vamos. Ele me mandou os temas, e eu olhei os temas e eu falei assim: não, eu vou ficar nesse aqui mesmo. E para mim foi um grande desafio, porque, meu irmão, pensa num camarada que ficou apurado. Fiquei sem dormir algumas horas, Por quê? Porque é um desafio. E eu falei: vou ter que estudar. O que eu fiz? Fui atrás de livro, fui atrás de material, coloquei a cara, comecei a buscar informação e a agregar conhecimento. Por quê? Porque agora eu tinha uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Transmitir conhecimento para outro. Se nós ensinarmos errado, as pessoas vão crescer de forma errada. Se nós falharmos no nosso papel de professor, de formação, e aqui eu chamo a atenção para desde as professoras do Ministério Infantil, você não está simplesmente dando uma aulinha para a criança, você está formando o caráter de futuros homens e mulheres de Deus. Por isso o empenho tem que ser máximo. E gente, eles percebem quando o professor só lê a revista. As pessoas percebem quando a pessoa simplesmente leu e joga ali qualquer conteúdo. Então nós precisamos nos aprimorar. Características do professor de escola bíblica dominical, as características básicas de um professor de EBD. Primeiro, sociabilidade. O que é isso, pastor? É educação, é interação social. Educação é você interagir com as pessoas. Professor de escola dominical tem que cumprimentar todo mundo, tem que conversar com todo mundo, tem que estar perto de todo mundo, tem que compartilhar conhecimento. Você precisa ser uma fonte para as pessoas. E querido, as pessoas vão aprender com a gente no dia a dia. As pessoas aprendem conosco no dia a dia. Então, professor de escola dominical tem que ser sociável. Conversa com os irmãos, senta. Se você é professor de uma classe de adolescentes, os adolescentes têm que ser seus amigos, com respeito à autoridade, mas você precisa ter acesso a eles e eles têm que ter acesso a você. Juventude, os professores têm que ser amigos. Na classe geral, isso se torna um pouco, se a igreja for maior, se torna um pouco mais complexo pelas demandas, pelo tamanho da igreja, mas também precisa existir uma ponte, precisa existir uma conexão, porque senão a pessoa se distancia e ela não se abre para o conhecimento. Então sociabilidade é algo essencial para um professor de EBD. Outro, espiritualidade sadia. Você não vem aqui, eu não venho aqui dar palestra, amém? A gente não vem aqui dar palestra, a gente vem ministrar uma escola bíblica, e não existe Bíblia que não contenha espiritualidade, uma vida espiritual, professor também tem que orar, gente, tem que ler, tem que jejuar, né? Tem que tomar ceia, professor tem que ter vida espiritual saudável, ele tem que ser um exemplo de espiritualidade. Ele precisa ter nisso dentro dele. Não é só simplesmente chegar aqui e despejar o conteúdo, não. É ter a capacitação do Espírito Santo com uma unção. A Bíblia diz, né? Se é ensino, que seja de forma extraordinária, excelente esse ensino. E essa forma excelente de se ensinar, ela vem com a unção do Espírito Santo. O maior professor que existiu foi Jesus Cristo. Jesus foi um grande professor, foi um grande mestre. Ele ensinava as pessoas de uma forma poderosa. Mas é interessante que na mesma intensidade que ele ensina, ele ora. Na mesma intensidade que ele ora, ele ensina. Ou seja, a espiritualidade sadia. E eu marquei esse ponto aqui porque eu achei muito interessante. O compromisso com a visão da igreja. Qual é a visão da nossa igreja? O que nós queremos como igreja? Formar melhores cristãos, ganhar vidas, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, discipular. Professor precisa discipular. O maior discipulador precisam ser nós, aqueles que detêm. Por quê? Porque se a gente tem o conhecimento, como é que a gente vai passar esse conhecimento para as pessoas? Discipulando, ensinando, instruindo, corrigindo, amando, perdoando, estando perto.
Então, o compromisso com a visão da igreja, o compromisso com os projetos da igreja. Professor de escola dominical participa de projeto de Josué. Professor de escola dominical participa de campanha de oração. Professor de escola dominical participa de campanhas, está junto com a igreja, faz parte do todo. Tem que ter um compromisso real com a visão da igreja, porque senão fica aquela velha história: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o ensino verdadeiro não pode ser pautado nisso, ok? Vamos continuando. Baseado em 3 passagens, da vida de Pedro, o professor deve ser, primeiro, aquele que esteve com Jesus. Tem que ter um relacionamento com Jesus. Está ali no livro de Atos capítulo 4, verso 13. Depois, aquele que fala como Jesus. O professor tem características, porque quanto mais próximo de uma pessoa você fica, você absorve as características dela. O jeito de andar, o jeito de falar, de se comportar, comida, estilo, e aquele que fala de Jesus. Por quê? Porque nesse modelo que eu montei aqui, você vai ver que Deus está lá, o professor e o aluno. Deus, ele fala com o professor responde a Deus os seus questionamentos, o seu aprendizado, porque o professor se torna a ponte para o aluno conhecer a Deus. O professor é a ponte que o aluno, por exemplo, se nós pegarmos uma classe de novos convertidos, aquilo que o professor ensinar para ele, vai ser a base que ele vai construir o relacionamento dele com Deus. Ele vai estabelecer os padrões dele a partir daquilo que ele está ouvindo de ensinamento. Então, quando você vai para uma classe, a mesma coisa, jovens, adolescentes, crianças, o professor, a professora, quando eu digo professor, eu estou falando aqui de ambos os sexos, ele se torna um modelo. O meu professor disse que eu tenho que orar assim, a prof disse isso, a prof ensinou aquilo, e aí isso vai gerando na pessoa uma conexão com Deus. Porque, queridos, as pessoas precisam de pontes, para chegar até o Senhor, e as pontes são os professores. E como aqui é uma aula, como nós estamos falando sobre aula de escola dominical, como nós estamos falando sobre esse tema, que é esse desenvolvimento e a aplicação da escola dominical, nós somos responsáveis por aplicar na vida das pessoas um conhecimento de Deus, porque primeiro elas vão ouvir, depois elas vão digerir, vão discernir, para depois aplicar. Ninguém consegue aplicar sem pensar. O processo mental, ele precisa ser construído para depois se tornar hábito, prática. Então, essa formação é muito importante. Então, esse esquema é algo muito, muito simples, porém poderoso. Essa conexão, se não existir essa conexão do professor com Deus e de Deus com o professor, a comunicação é falha, aqui vai ser falho, consequentemente aqui vai falhar. Uma coisa está interligada na outra. Não tem como você quebrar. Não tem como você fugir disso. Ok? Então, depois desse panorama geral, nós vamos entrar no desenvolvimento da aula de escola dominical. O que nós precisamos fazer para desenvolver uma aula de qualidade? Existem N fatores, mas eu escolhi em especial 2. 2 fatores que no desenvolvimento da aula de escola dominical são essenciais. Primeiro, o assunto a ser abordado, e segundo, os ouvintes. Para qual classe você estará ministrando? Então, esses 2 assuntos são a base de um bom desenvolvimento de uma escola dominical, de uma aula de escola dominical: o assunto e os ouvintes. Por que eu digo que eles são importantes? Porque, primeiro, se você não considerar o assunto que você vai abordar, você pode cair no erro de falar tudo e não falar nada. Fala tudo e não fala nada. E se você também não considerar o ouvinte, você não vai conseguir conectar o assunto com as pessoas, com a tua classe. Por exemplo, classes de crianças, existe uma metodologia de 2 a 3, 4 a 6, 6 a 8, 10 a 12, depois entra 15 a 17, 13 a 15, 15 a 17, juventude, depois classe geral, novos convertidos. Cada um tem uma linguagem e precisa ser considerado, ok? Então, considerar, primeiro, o assunto a ser abordado. Vamos lá? Preparo bíblico é essencial. Eu acho que isso a gente não precisava nem falar, mas Bíblia, gente, é Bíblia. Ah, pastor, mas tem um pesquisador top. Ele é top, mas não é Bíblia.
Ah, pastor, tem um cara muito bom. Ele é bom, mas não é Bíblia. Bíblia é Bíblia, irmão. Bíblia é Bíblia. Na dúvida, Bíblia. Na insegurança, Bíblia. Então, professor de escola dominical que não lê Bíblia, já está errado. Precisa ler, precisa entender, precisa buscar conhecimento. Então, isso é a base da base da base da base da base da base. Tem que ler. E o nosso pastor, né? Nós somos nós somos conhecidos como a igreja da palavra. Se na igreja da palavra o professor não lê a palavra, está enrolado, irmão, não tem jeito. Então, é Bíblia, leia a Bíblia, faça, né, do estudo. E as nossas revistas, né, elas são muito práticas nesse sentido, porque elas nos dão condições de aprimorar o conhecimento. Tem leitura diária, tem subsídio diário, tem material para você ler durante a semana, né, os textos. Nós precisamos, melhor dizendo, sempre estar conectado com isso. Vai lendo e considerando o preparo bíblico. Segundo, leitura da lição a ser ministrada. Pastor, isso parece absurdo do senhor falar, mas querido, infelizmente tem professor que pega a revista na hora que vai ministrar a aula. E como eu disse, o povo percebe. Tem que ler. Leia. Uma vez eu conversava com o pastor Vicente Sabatino e ele dizia sobre a forma que ele estuda a escola dominical. Ele reescreve a lição toda. Ele escreve a lição toda e depois ele vai estudando em cima daquilo que ele escreveu. Para quê? Para ajudar a fixar o pensamento. Então, vou dizer daquilo que eu como professor faço. Eu leio ela 2, 3 vezes para depois começar a fazer apontamentos. Leia a lição. O que vai falar? Qual que é o assunto abordado? Né? Quais são os tópicos principais? Depois disso, né, o terceiro item já é o apontamento dos pontos principais. Nem tudo a gente vai conseguir falar com exatidão e com propriedade, porque muitas vezes, por exemplo, agora estamos estudando os profetas menores. Tem livros que são mais extensos e o conteúdo é muito pesado, então você não consegue falar tudo, você precisa pontuar. Embora você vá passar por todos aqueles tópicos, você vai passar por todas aquelas dinâmicas, você vai instruir o povo acerca do pano de fundo geral, mas existem situações que você vai aplicar com mais coesão, com mais força, que você vai dar uma ênfase maior, porque aquilo é algo que prende atenção, que é necessário de se falar. Também, dentro do assunto abordado, você precisa fazer leitura de texto complementar. O que é isso? Buscar informação fora. Assim como o plano de fundo histórico e cultural. O que acontecia naquela época? Por que isso aconteceu? Por que essa dinâmica aconteceu? Ah, pastor, mas eu vou estar dando aula para as crianças. Eu vou estar dando aula lá para os pequenininhos. Eles não precisam saber do plano de fundo histórico. Eles não precisam, você precisa. Para que você consiga passar a essência do que aquele indivíduo que você está ministrando a aula. Por exemplo, vamos falar de Jonas, né? As professoras vão falar de Jonas. Ah, Jonas foi engolido pelo grande peixe. E fica nisso, só o grande peixe. Mas espera aí, o porquê do grande peixe? O porquê teve um grande peixe? O que aconteceu antes desse grande peixe se manifestar? Aí você pode muito bem dizer que Jonas foi parar na barriga do grande peixe por causa da desobediência. Você precisa obedecer papai e mamãe. O pano de fundo histórico vai te dando, por quê? Porque teve uma ordem de Deus que ele desobedeceu. Aí muitas vezes as crianças vão sair só de lá, só da sala, dizendo que Jonas foi engolido pelo peixe. Ok, mas o porquê que isso aconteceu? O pano de fundo histórico, o pano de fundo cultural é muito importante. E também contextualização, estar antenado com o que está acontecendo na sociedade atual. O que está acontecendo no mundo? Ah, pastor, não sei. Eu estou alienado, eu não sei o que está acontecendo. Você precisa se contextualizar, porque, gente, nós estamos diante de uma geração que tem isso aqui, ó. Informação on time, na hora. Você muitas vezes está ministrando, eles estão no Google vendo se aquilo que você está falando é verdade ou não, tá? Eles estão aqui, será que isso aí é verdade mesmo? Vamos ver se está na Bíblia. Ih, olha lá, o professor errou. O que está acontecendo? Quais são? E essas dinâmicas para crianças, jovens, né? Os professores de juventude e adolescentes sabem o que eu vou dizer. O que está acontecendo no mundo deles? Quais são as referências aí fora? O que eles estão agora aprendendo? Né? O que está acontecendo e como eu vou
aplicar essa lição, porque senão, gente, se torna uma coisa chata, enfadonha, se torna um negócio maçante, e ninguém gosta, ainda mais nesse tempo, nessa dinâmica, ninguém gosta de ouvir aquilo que não prende a atenção. Se não prender a atenção, e o nosso desafio é gigante, o nosso desafio é grande nesse quesito, ok? Então, esse seria o assunto a ser abordado. Vamos para o próximo? Considerar os seus ouvintes. Quem serão os seus alunos? As nossas classes, elas têm escalas, então muito raramente acontece isso, não vou dizer que nunca, né, mas raramente acontece, de alguém ter que substituir alguém em cima da hora. Dificilmente, mas pode acontecer. Agora, para quem você vai ministrar a aula? Quem vai ser seu público? Ah, pastor, eles são novos convertidos, legal. Então, você já vai para outra, vai linkar com outra coisa. O conhecimento bíblico deles é qual? Que nível? Ah, eles estão chegando agora na igreja, então você vai dizer, abra lá em Sofonias. Está na Bíblia? Aí o cara, não, abre Sofonias, capítulo 1, verso 3, e já começa aqui, ó. E o novo convertido pegou a Bíblia agora. Ele está falando assim, isso é o que? De comer? O que eu tenho que fazer? Onde está Sofonias? Pedagogicamente você precisa, Sofonias. Vamos lá, abrir Sofonias. Pega aí Sofonias. Ah, Ageu, está na Bíblia. Judas, tem também na Bíblia. Está aí, irmão. Busca, ajuda. Aí quando ele chegou no livro, aí você vai falar, o capítulo é o número grande, o versículo é o número pequeno. Porque ele não tem conhecimento. Lógico, pastor, já não é mais uma classe de novos convertidos, é uma classe geral. Mas ainda assim, nós precisamos ter esse detalhe, porque existem novos convertidos que estão na classe geral, que estão chegando. Adolescentes, a dinâmica para eles é outra, a metodologia é outra, você tem que olhar qual é a faixa etária. O que eu vou falar? Não adianta você chegar para uma classe geral falando um monte de gíria. Aí os caras, esse garoto aí. Os mais antigos já vão. Agora, também não adianta você chegar na classe de adolescentes, olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã para ensinar a lição da escola bíblica dominical, engessado demais, não vai funcionar. Eu não estou falando de estilo, gente, ok? Eu estou falando de você codificar a linguagem. As professoras do Ministério Infantil têm que ir lá se virar nos 30. Por quê? Porque a criançada entra, aí não adianta querer gritar para prender a atenção deles. Você tem que interagir para você conquistar, para depois, agora vamos lá, vamos para a aula, vamos para a ministração. E aí, cada etapa no seu processo. É por isso que existem, né, professoras de classe de criança que se formam nessas áreas de pedagogia, de ensino, e que são essenciais para a igreja. E aí fica aqui a minha palavra, talvez você esteja ouvindo, não atua nessa área de ensino, mas você tem conhecimento, nos ajude, nos socorra, porque nós precisamos para cada dia melhorar. Nós temos a professora, né, a Renata, que é a líder da escola do Interligados Kids, que tem um know-how nessa área extraordinário, que faz um trabalho maravilhoso, mas é uma constante luta. E aí vem também um tópicozinho interessante, não menospreze a capacidade de aprendizado deles. Tem gente que fala, eu vou dar aula para adolescente, vai ser de qualquer jeito. Faz isso não. A criança, eles não vão entender porque o assunto é muito complexo. Meu irmão, não faça isso. Trate cada aula de escola dominical com a maior prioridade possível, seja qual for a turma que você vai ministrar. Se empenhe e seja ético com os seus ouvintes. Não utilize palavras, expressões ou aplicações que possam ferir os seus alunos. Isso é muito do contexto cultural de cada lugar. Você precisa estudar cultura. A antropologia diz que não existe cultura melhor ou pior. Todas as culturas são diferentes. Você precisa fazer uma análise da cultura onde você está inserido para ver o que você vai falar, para ver como você vai se comportar, porque existem atitudes que são agressivas. Existem situações que vão agredir, que você vai fechar o coração do aluno para o aprendizado, e não é esse o objetivo. O objetivo é abrir o coração dele para ele poder desenvolver, ok? Vamos continuando. Ainda no desenvolvimento, não copie somente, estude. O que é isso? A pessoa simplesmente, ela chega aqui, ela chega no momento da aula e ela lê a revista. A revista existe como norte.
para você poder pontuar aquilo que o escritor, aquilo que o processo todo do trimestre está trabalhando. Mas não é simplesmente chegar aqui e repetir aquilo que está na revista, querido. E, querido, vou dizer de novo, os alunos percebem. E aí vai correr um risco muito grande, se você for chamado para ministrar aula de novo, eles vão dizer assim, fulana não vou não, porque ele só lê o que está na revista. E eu vou dizer para você, acontece. Então estude, se capacite. Pastor, eu não tenho conhecimento todo nessa área. Procure ajuda, liga para um, liga para outro, pede para o fulano, pede para o ciclano. Esses dias atrás eu fui ministrar uma palavra lá na igreja, lá em Joinville, eu estava com dúvida num texto, eu liguei para pastores amigos meus, falei assim, mano, o que você acha desse texto aqui? Eu acho que isso aqui, isso aqui. Aí eu falei, não, você não acha isso aqui não. Aí liguei para o outro, isso aqui, isso aqui. Ele falou, eu acho que é isso aí. Mas eu também acho que isso aqui também pode ser. Discute, conversa, busca informação. Ctrl+C e Ctrl+V não serve para professor de EBD, irmão. Não serve para nada, não adianta. Você tem que adquirir conhecimento. Por quê? Aquilo que eu falei. Muitas vezes a pessoa está falando, olha lá, no Google, copiou tudo, até a fonte. E aí não diz a fonte ainda. Busque, estude, querido, estudo é interesse. Você tem que desejar, você tem que querer ir atrás. Você tem que formar uma biblioteca para você. Pastor, eu não tenho muito recurso financeiro. Tem material online de rodo hoje. Tem aulas no YouTube de tudo quanto é matéria. As nossas classes, a Bereana tem aula. Pastor, eu estou com dificuldade no Ministério Infantil. Renata, me ajuda nisso aqui, como eu faço nessa temática, essa dinâmica, como é que funciona, como é que eu aplico, como é que vai. Busque conhecimento, estude, vá atrás, leia o texto, né? Dr. Russell Shedd vai dizer que uma boa homilética, um professor do seminário dele dizia que você precisa ler o texto todo pelo menos 50 vezes, para você começar a entender aquilo que está ali, para você começar a ter um discernimento. Então precisamos agregar conhecimento e desenvolver metodologias para poder melhorar a vida dos nossos alunos e as nossas aulas de escola dominical, ok? Agora nós temos aqui na nossa tela um abacaxi. Que abacaxi é esse, pastor? Nós podemos aplicar uma aula em 50 minutos de uma forma muito boa, sim ou não? O que necessitamos para isso acontecer? Gerenciar o tempo. E isso é um abacaxi. Porque 50 minutos parece muito tempo, mas quando você está falando, irmão, o negócio aqui, voa. E aí você tem que, inclusive eu estou aqui, um olho no peixe, outro no gato, porque eu tenho horário para terminar, para a gente poder evoluir. Então, esse abacaxi, que é esse tempo que nós temos que administrar, ele pode ser dividido em fatias. Então eu dividi aqui, fiz uma divisão de fatias desse nosso abacaxi coloridamente. Pode passar o próximo, por gentileza. Você talvez não consiga ver, mas eu vou dizer aqui. O verdinho lá, de uma aula de 50 minutos, 2 minutos e meio para abertura. É o quebra-gelo. Você vai falar com as pessoas, vai dialogar, vai conversar, vai se apresentar, ok. Depois, 5 minutos de introdução. 10% da sua aula tem que ser introdução. O que eu vejo muitas vezes acontecer, a pessoa gasta meia hora na introdução e fica sem tempo para passar o mais importante. É uma introdução. É apenas você vai fazer um link com aquilo que foi ministrado no passado e conectar com aquilo que vai ser ministrado agora. É um link, você linkou. Semana passada falamos sobre o profeta Zacarias. Hoje estamos ministrando a aula, vamos falar sobre o profeta Malaquias, e aí você entra no assunto. Vimos que o profeta Zacarias foi o apocalipse do Antigo Testamento, o dia do juízo do Senhor, né? Muitas coisas extraordinárias foram manifestas na vida do profeta, blá, blá. Agora você linka com Malaquias e continua a aula, ok? Depois, 15 minutos de interpretação. Aqui você vai fazer a leitura do texto, aqui você vai aplicar os princípios, né? Você vai dar a teologia do negócio, você vai colocar a Bíblia nisso tudo. E as nossas revistas já fazem isso para a gente. Depois, os 20 minutos, olha que interessante, querido, 20 minutos, 40% da aula, aplicação. Você vai pegar os tópicos e vai aplicar na vida do crente. O que ele vai fazer com aquilo que ele está aprendendo? Como ele vai se comportar na sociedade? Como que ele vai fazer na casa dele? Como ele aplica o livro de Malaquias na vida dele? Amanhã, por exemplo, como que ele aplica o livro? O que ele faz com aquilo, com aquela informação toda? Lógico que existem matérias que são mais teológicas, então isso dificulta um pouco, mas precisa existir uma aplicação prática.
Precisa existir uma aplicação na vida das pessoas. Por quê? Porque eles precisam sair daqui com conhecimento para mudar de vida. E o conhecimento muitas vezes vem da aplicação. E por último, mas não menos importante, a conclusão. 15% da sua aula é conclusão. Na conclusão você faz o quê? Você fecha as ideias. Você amarra, né, as ideias totais. Você pode passar o próximo slide, por gentileza, que aí eu dou o descritivo. Como eu disse, a abertura, o quebra-gelo, a introdução, a interpretação. Pode passar o próximo, por favor. A aplicação e a conclusão. A conclusão é o que? A recapitulação das principais ideias, daquilo tudo que foi ministrado, daquilo tudo que foi falado, e o repasse do conhecimento aprendido. Então faz um ponto a ponto, gente, isso aqui, e confirma aquele ensinamento. Reforça aquela ideia no coração das pessoas, para que elas possam sair daquela aula dispostas a uma mudança de vida pelo conhecimento que receberam. Pelo conhecimento que receberam. Então, isso é extremamente importante. Então, nós não podemos perder essa facilidade. Lembra do abacaxi que eu disse? Lembra do abacaxi que eu disse? Lembra que eu falei que era um abacaxi? Napoleão Bonaparte, quando envia os seus mensageiros, lhe dava as 3 instruções e dizia: sejam claros, sejam claros e sejam claros. Tem gente que começa com abacaxi, mas termina com uma salada. Por quê? Começa falando de Moisés, aí daqui a pouco ele volta para Abraão, aí daqui a pouco ele pula para Isaac, aí daqui a pouco ele fala de Josué, aí daqui a pouco ele fala de Mateus, Marcos, Lucas, João, daí ele volta Pedro, Tiago, João no barquinho e termina falando de Jesus. Aí no final ele fala assim: rapaz, não consegui passar o que eu queria, não deu tempo. Não, tinha tempo. O problema é que você pegou seu abacaxi e transformou numa salada. Se é para falar de abacaxi, fala do abacaxi, irmão. Fala do espinho do abacaxi, fala da casca do abacaxi, fala da cor do abacaxi, fala que tem abacaxi que fica doce, tem abacaxi que fica azedo, tem abacaxi que é muito ácido, tem abacaxi que é pouco ácido, mas fala do abacaxi. Semana que vem você fala da salada. Aí quando você for falar da salada, você pega a salada e fala: na salada tem tomate, na salada tem azeitona e na salada tem alface. Aí você fala: o tomate faz bem para isso, a azeitona faz bem para aquilo, o alface é bom, mas dá sono. Mas você falou da salada, você entendeu? Conseguimos entender? Porque senão é muita informação e as pessoas não absorvem, as pessoas não conectam. Não se preocupe, não. Os discursos de Jesus eram simples. Não se preocupe em transmitir para as pessoas um grande conhecimento teológico. Aí eu tenho que falar de tudo para entender, para as pessoas acharem que eu sou muito bom. Não, você precisa falar de uma coisa muito bem. Você precisa falar de algo muito bem para ficar marcado nas pessoas. Ok? Vamos lá. Depois desse desenvolvimento, a aplicação. Como eu disse, a aplicação, eu foquei muito na questão da comunicação, porque a aplicação da escola dominical, ela precisa ser com uma comunicação muito eficiente. Os alunos ouvem as palavras do professor por meio dos seus próprios filtros. Ou seja, eu estou aqui ministrando e você está na sua mente através dos filtros que você tem processando as informações. Isso se complica muito quando a minha fala não é clara o suficiente para você. E aí isso começa a enrolar. E a pessoa, você já viu, todo mundo aqui já teve aquele professor de escola que sabia muito da matéria, que era extremamente inteligente, mas quando ele abria a boca, irmão, você não entendia bulhufa. Eu tinha um professor de física que eu falei: Senhor, salve esse homem, porque olha só o sangue do cordeiro. Eu não conseguia entender o que o cara falava. Ele era extremo, o cara tinha PhD, o cara era inteligentíssimo, mas ele tinha uma dificuldade na arte de passar a informação. Então essa comunicação, Jeffrey Arthurs, que é um professor de homilética de uma universidade americana, ele diz assim: uma via de 2 mãos da comunicação pode ser pavimentada com ouro. De tão importante que ela é, ele diz, você pode colocar ouro nessa via de comunicação. Quando 2 pessoas se conectam, quando 2 pessoas conseguem uma conexão, quando o professor consegue com os seus alunos comunicar de forma eficaz, você pode pavimentar com ouro, porque isso é incalculável, o valor do benefício. Então, a comunicação eficiente somente existirá se o emissor e o receptor dançarem a música no mesmo tom. Por isso é tão importante você entender do assunto e entender sua plateia, porque aí vai existir uma comunicação eficaz e eficiente.
Vamos lá? Monólogo versus diálogo. Né? Como eu disse, muitas vezes você já vivenciou isso, um professor que sabia muito conhecimento, mas ele estava no monólogo. Por quê? Só ele falava. E não tinha resposta positiva da sua turma. O objetivo da escola dominical, o objetivo do ensino cristão não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo. Tem que ser um diálogo. Ele precisa gerar respostas daquele que ouve. Quando nós vamos olhar o Novo Testamento, há pelo menos 153 perguntas que Jesus faz às pessoas. Muitas delas não tinham respostas na hora, mas as perguntas elas são importantes porque elas conectam a pessoa com o assunto que está sendo falado. Então existem coisas que você precisa conectar. E como que você vai fazer? Você vai jogar essas perguntas, esse diálogo, essa interação, ela vai ser poderosa porque ela vai conectar a pessoa. Com certeza você já participou de palestras, ou de mensagens, ou de aulas, que a atenção fica tão presa, que o cara fala 50 minutos e fala, rapaz, acabou, que eu nem senti. Mas tem gente que no primeiro 10 minutos você fala, meu Deus do céu, a representação da eternidade não acaba nunca, porque não conseguiu conectar. E aí você fala, acabou já? Aí você olha no relógio, 2 minutos. Aí você olha no relógio, 3 minutos, 4 minutos. Sangue de Jesus tem poder. Aí o irmão começa a cantar hino na mente, começa a viajar, aí dá vontade de tomar água, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tudo. Por quê? Porque não conectou. As perguntas de Jesus eram as mais diversas. Para o próximo slide, por gentileza. Quem dizem os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Está perguntando, estabelecendo um relacionamento, fazendo os discípulos pensarem. Ó geração incrédula, até quando eu ficarei com vocês? Pergunta, ele está falando para uma geração, ele está falando para o povo. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? As perguntas de Jesus também. Vai instigando as pessoas a buscar um conhecimento. Por que vocês ficam olhando o cisco no olho do seu irmão e não prestam atenção na trave que tem no olho de vocês? O povo vai embora como? Que eu tenho trave no olho, que jeito? Como é que esse negócio de trave? O que é isso que Jesus está falando? A pessoa vai embora o quê? Raciocinando, pensando, meditando, remoendo, analisando aquilo que foi ensinado. Paulo também utilizava o diálogo de uma forma intensa. Paulo num outro viés. Paulo era o negócio do cara da discussão. O negócio dele era muito próximo do nosso pastor Silas. O embate, ele ia, né? Tanto é que o termo dialagemai, que é usado menos 10 vezes para referir essa prática de Paulo, e esse termo ele significa discutir, debater, argumentar. Ele sentava com os caras e falava assim, e aí, o que vocês estão dizendo sobre isso? E ele debatia, ele combatia aquilo com um argumento, é uma outra forma de ensino, é uma outra forma de aplicação também do conhecimento teológico, ok? Então, queridos, as conexões, né, para a gente poder encerrar, que o meu tempo já está, falta 5 minutinhos e eu já vou encerrar. Para você ser um bom professor, para você conseguir ministrar uma boa aula, para você desenvolver uma boa aula e para você aplicar uma boa aula, amar a palavra de Deus ao ponto de estudá-la com afinco e constância é essencial. Nós não conseguiremos transmitir, e gente, queridos, você que está me ouvindo no Brasil todo nessa aula, você foi chamado por Deus com um objetivo específico que é ensinar. Um professor tem a capacidade de mudar o status de alguém. Muitas vezes o foco fica no pastor, mas o pastor não pastoreia sozinho, o professor ajuda muito. O professor é o braço direito do pastor, porque a fala do pastor corroborada junto, né, junto ali com a fala do professor, está gerando nas pessoas um desenvolvimento poderoso, porque nós, pastores, não conseguimos em todo o tempo alcançar as pessoas. Por exemplo, eu não consigo ao mesmo tempo estar na classe geral e na classe de adolescentes. Eu não consigo estar no mesmo tempo na classe geral e na classe de novos convertidos. Eu não consigo ao mesmo tempo estar aqui ministrando na classe geral, se for assim na igreja, e estar lá no ministério infantil falando com as crianças de 4, 6 anos. Então o professor é uma extensão da palavra pastoral. É por isso que tem que existir o quê? Um amor. Tem que existir esse amor. Dar instrução sem esquecer da educação, isto é, transmitir conhecimento e ao mesmo tempo formar o caráter. E moldando, aplicando as verdades bíblicas para que as pessoas possam desenvolver. Administre o seu tempo de aula. Tem que administrar. Pastor, como é que eu faço isso? No começo, põe o relógio.
fala para você mesmo, ministre a aula para você mesmo, põe no cronômetro lá quanto tempo você vai gastar em cada tópico, e enxugue, se vê que está passando, enxuga para você conseguir aplicar. Seja claro na sua comunicação, as pessoas precisam entender o que você está dizendo, elas precisam entender, ok? Saber que o aluno tem uma personalidade e merece respeito, e uma vida cristã em desenvolvimento. Ele está sendo formado, o aluno vai errar, o aluno vai falhar, o aluno vai questionar, o aluno vai ter fases da vida dele que ele não vai querer, e aí você vai ter que fazer o quê? Entender. Tem gente que aprende numa velocidade mais rápida. Eu tive que adaptar isso muito na minha vida, porque eu sou uma pessoa meio acelerada, né? Já deu para perceber um pouquinho. E eu tinha muita dificuldade, isso eu falo de mim, eu tinha muita dificuldade de trabalhar com pessoas que não tinham a mesma resposta como a minha. Então, às vezes eu olhava as coisas e falava, rapaz, o negócio não ia. Isso tanto no trabalho quanto na igreja. E eu tive que me adaptar, porque cada um tem a sua velocidade de aprendizado. Cada um aprende num ritmo, num tempo, de uma forma, e a gente como professor precisa entender isso. E a gente vai ter que olhar para a igreja, olhar para a nossa classe, olhar para as pessoas que estão abaixo de nós, que estão ali ouvindo, nos ouvindo naquele momento, e falar assim, cada um tem um jeito, cada um tem um time, cada um tem uma forma. Então eu preciso alcançar todos. E isso é uma grande batalha, para que a gente consiga ser um bom professor, né? E procurar em tudo ser exemplo digno de ser seguido pelos seus alunos. Exemplo é tudo. Professor precisa ser exemplo. Professor precisa ser exemplo, exemplo e exemplo. E o último, para ficar registrado aí no seu coração, professores, vocês são a alma da escola bíblica dominical. Vocês são a alma, vocês é que fazem funcionar, é vocês que fazem andar, é vocês que dão o peso para a escola dominical. Por isso, seja grato a Deus por poder ser professor e seja intenso naquilo que você faz. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa ser um excelente professor. As minhas redes sociais estavam aí no telão, se você quiser, PR Mateus Botim, tem Facebook também. Quiser mais informações, quiser trocar ideia, quiser conversar, a gente está disponível para todos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado.